Bom, trauma crânioencefálico leve, 13 a 15 de Glasgow, é amarelo. Diminuição do nível de consciência, e aí repara, ele não falou coma e não falou Glasgow, só falou diminuição de nível de consciência. Então, uma diminuição de nível de consciência, eu não posso demorar a atender, mas não vou tratar como vermelho, porque, a princípio, a diminuição de nível de consciência não necessariamente traz instabilidade hemodinâmica. Então, ela pode ser atendida como amarelo. Alteração aguda de comportamento, agitação, letargia ou confusão mental é amarelo. E aqui, o problema atual de concurso. Problema atual de concurso. É problema, tá, gente? História de convulsão ou pós-ictal. O que é pós-ictal? É o pós-crise. O ictal, pós-ictal, é o termo utilizado por pós-crise. O paciente teve a crise convulsiva, logo depois ele é chamado de pós-ictal. Tá? Vamos a um detalhe importante. Ele coloca aqui, ó, convulsão nas últimas. Presta atenção nesta frase. Eu não vou explicar agora, a gente vai avançar na aula e depois eu volto a ela. Mas deixa ela quietinha aqui. Ela, a princípio, é amarela. História de convulsão nas últimas 24 horas. História de convulsão barra pós-ictal, convulsão nas últimas 24 horas é amarelo. Ok. Dor torácica intensa. Onde é que diferencia do vermelho? Sentiu uma dor torácica intensa. Ele disse que é irradiada, facada, agulhada, mexeu com os sinais vitais? É amarelo. Se mexeu com os sinais vitais, tem outra característica da dor do infarto, é... Entenderam a diferença? Então, cuidado com isso em prova, que se vier só escrito dor torácica intensa, isso é amarelo. Agora, se o cara escreve melhor, dá mais detalhes e você enxerga um infarto ali, aí é vermelho. Tá? Antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos, diabetes. Se tem antecedente, o paciente não pode demorar muito a ser atendido, mas ele vai aguardar um pouquinho, então ele é amarelo. Crise asmática. Cuidado com a asma, porque a asma é uma situação que traz uma certa gravidade e há uma tendência a se colocar crise asmática como vermelho. Mas pelo protocolo Humaniza SUS, crise asmática é amarelo. Você atende rápido, sim, mas você pode aguardar um pouquinho, ok? Bem, intoxicação exógena, sem alterações de sinais vitais, com Glasgow de 15 é amarelo, porque é intoxicação exógena. Eu posso ter um veneno sendo absorvido pelo corpo, então também não posso demorar muito a atender esse paciente. Vítima de abuso sexual. Cuidado com isso aqui. Tá? Vítima de abuso sexual. Por quê? Alguns protocolos do Ministério da Saúde determinam que vítimas de abuso sexual tenham atendimento rápido e imediato. Tá? Então, houve uma evolução no conceito disso. Porém, se o enunciado da questão trouxer protocolo Humaniza SUS, a vítima de abuso sexual é amarelo, no Humaniza SUS. Outros protocolos ministeriais, inclusive de violência sexual, dizem que o atendimento é imediato. Deu para entender a diferença agora de bibliografia, gente? Então, cuidado com isso, tá? Aí tem que olhar a referência bibliográfica. Protocolo Humaniza SUS, amarelo. Está listado no amarelo. Imunodeprimido com febre, amarelo. E aí a gente chega aos vezes. Alguém aqui é doador de sangue? Doador de sangue, carteirinha, bonitinho, doador oficial? Parabéns. Você tem atendimento com prioridade na emergência? Quando você chega... Que você saiba não, né? Que você saiba não. E se você chegar falando que você tem prioridade, certamente tu vai ouvir poucas e boas da equipe que está lá. Ah, sim. Não, se você falar que é enfermeiro, ele vai falar assim, então tu já conhece a nossa realidade, colega. Guarda aí. Olha aqui, prioridade 2. Presta atenção agora. Prioridade 2. Prioridade 2, ele coloca como uma prioridade não urgente, ou a chamada urgência relativa. Você atendeu todos os vermelhos, atendeu os amarelos e agora tu vai atender os verdes. Quantas estruturas físicas nós tínhamos na emergência? 3. O vermelho, o amarelo e o verde. Lembrando que o azul não faz parte, tá? Na estrutura física. Então, observa, espera-se que a maior parte do atendimento esteja onde? No verde. Dá para entender isso? Porque vermelho e amarelo serão o quê? Pontuais. Mas o verde é a maior parte do atendimento. E por isso nós temos que nos preocuparmos em organizar esses atendimentos. Porque muitos idosos estarão ali.
e outras pessoas que talvez precisem ser atendido antes, porque a espera pode ser de até 2 horas, e 2 horas é um tempo considerado. Então, na verdade, o que ele faz no eixo verde? Ele fala, ó, prioridade sobre consulta simples. O que é isso? Sobre o azul. Azul vai aguardar, só te atendo depois que eu atender todo mundo, tá? Que foi verde, amarelo e vermelho. Mas, dentro do público que é verde, o Ministério propôs as prioridades. Então, ele já lista quem são as prioridades que serão atendidos primeiro, dentro de todo mundo que foi classificado como verde. E a partir daí ele diz, ó, idosos superiores a 60 anos, isso aqui é uma piada, né? Idosos superiores a 60 anos vão ser atendidos com prioridade. Então, se o cara foi considerado verde e tem mais de 60 anos, ele vai ser atendido com prioridade. Aí tem 30 para você atender naquela condição, porque é uma população grande que chega, mas a gente vai organizar, tá? Gestante com complicação da gravidez. Presta atenção agora, em especial o pessoal de obstetrícia, que às vezes lê isso aqui e não entende. Eu já defini que essa gestante com complicação da gravidez não foi classificada como vermelha e nem como amarela. Então, ela, sendo classificada como verde, ela vai ter prioridade por ser gestante e estar com complicação. Tá? Pacientes escoltados. A gente não quer problema em emergência. Chegou escoltado pela polícia, atende logo e manda embora. Tá? Pacientes doadores de sangue. Cara, o cara doador de sangue no Brasil, o que ele recebe além do bônus divino? Né? Ele recebe o lanche, o lanchinho, o dia de trabalho, correto? Dá nem o dia seguinte, né? Dá só o dia de trabalho. O dia de trabalho, o lanche, um obrigado, uma carteirinha. Aí falaram assim, não, peraí, é muito pouco. Vamos fazer o seguinte, se ele for classificado como verde, porque vermelho e amarelo não vou precisar discutir, mas se ele for classificado como verde, vamos dar o que para ele? Prioridade de atendimento. Aí você chega lá, o enfermeiro te mete uma pulseira verde. Gente, eu fiz o teste. O cara botou a pulseira vermelha e eu falei, sou doador de sangue. Aí ele, porra, parabéns. Só pode aguardar ali. O cara não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Aí eu saí rindo, né? Aí eu falei, gente, eu tô rindo na emergência e eu sou verde mesmo, eu tô rindo, né? Eu não devia nem estar aqui, se bobear, vão trocar minha pulseira e vão botar azul, né? Não, depois do vermelho e o amarelo. Pulseira verde. Então vamos lá. Verde, doador de sangue tem prioridade de atendimento dentro da população verde. Então cuidado com isso em prova, que como quase ninguém conhece, isso aparece como uma afirmativa. Os pacientes doadores de sangue, sendo classificados como verde, terão prioridade sobre os demais pacientes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí quem é doador de sangue vai lá e bota falso, nunca tive, né? E erra a questão. Entendeu? Erra a questão. Professor, o problema é que na realidade, né, eu acho que eu desconheço. Como é que o sistema vai fazer? Verde, você tem prioridade que é Não, olha só, o que ela está colocando aqui? Isso é uma ideia, assim, isso no papel foi uma ideia para organizar. Na prática é muito difícil, porque o ser humano é difícil, né? Para todo mundo, o seu quadro é prioridade. Então, o cara chega com uma dor abdominal, ele quer ser atendido de imediato, né? Então, na prática, a humanização, a decantada humanização é muito difícil, porque você tem que se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é um exercício difícil, né? A gente está com uma dor, tá? Daqui a pouco eu vou contar uma história que aconteceu comigo, eu, paciente, para vocês entenderem, e a gente vai voltar a esse assunto, porque aí ajuda vocês a fixar também e não errar a questão de prova. Mas observa, dentro da categoria, vermelho não se tem dúvida, atendimento imediato, prioridade 0. O amarelo também não se tem dúvida, está muito bem definido, quem é amarelo. Mas o verde não, o verde é, basicamente, gente, 80% a 90% do atendimento de emergência é verde. Isso é estatístico. Só que é muita gente. Quando você fala de um hospital de grande porte, é muita gente. Então é difícil você organizar. Então, na prática, a coisa não conseguiu andar, tanto que até hoje se estuda isso. Qual a melhor forma? Aí tentaram Manchester, as unidades fizeram classificações, aí tu chega lá, dá de cara com um profissional desqualificado, entendeu? Eu, quando chego no hospital, por exemplo, com meu filho, tem problema respiratório e às vezes faz crise grave, o pessoal sofre comigo. Porque ali eu sou pai, mas não deixei de ser enfermeiro. Aí eu chego lá, criança com 39 de febre o dia inteiro.
já com dose de antitérmico. Ó, tomou dose de antitérmico 5 horas da tarde. São 6h30 da tarde. Tá fazendo febre desde ontem, tá vomitando, tá sem comer, sei que a criança estava batida, a olheira aqui embaixo, respirando, com dificuldade. Aí a colega enfermeira olha para mim e fala assim, ó, pro pai, chequei aqui, tá sem febre. Eu falei, tomou antitérmico 5 horas da tarde. Tem 1h40 de antitérmico. Graças a Deus ele está segurando. Quando passar o efeito do antitérmico, a temperatura sobe de imediato. Aí, mas eu vou botar pulseira verde nele, tá? Atendimento verde, o senhor vai aguardar. Eu não discuto. É pulseira verde? É verde. Graças a Deus está comigo. Meu filho não vai morrer na porta de entrada de emergência sem algo fazer, garanto isso. Aí fui lá, aguardei, daqui a pouco o médico chamou. Quando o médico bateu o olho nele e falou assim, pai, por que você não mandou entrar? Ele está fazendo esforço respiratório. Eu falei, não, mas está saturando bem ainda. Enchimento capilar, tudo avaliado. Aí eu comecei, enchimento capilar, tal. O senhor é da área de saúde? Sim, sou enfermeiro. Ah, pai, tudo bem, então vamos aqui fazer, vamos fazer isso. Aí quando eu entro, eu janto a equipe. Aí sai o pai e entra quem? O enfermeiro. Você entendeu? É o que a gente estava discutindo, a desqualificação profissional. Então esse protocolo, ele não é para ser rígido, ele é um princípio de uma discussão, que cada local vai fazer o quê? Adaptar a sua realidade, sem desconsiderar que 80% a 90% dos pacientes atendidos numa emergência serão classificados como verde. E aí você tem que dizer as prioridades, porque senão vai dar problema. Vamos lá. Aí tem uma lei, aí são leis, tá? Que o paciente acima de 80 anos tem prioridade sobre todos os outros idosos. Por exemplo, banco, o cara tem lá a senha do idoso e a senha acima de 80. E isso é prioridade, isso é lei, tá? É uma lei. A pergunta dela, pacientes acima de 80 anos tem prioridade? Tem, sobre os outros idosos. E aí dá briga entre eles, né? Porque os idosos estão lá, porque ela foi atendida na frente, que tá muito bem, obrigado. Né? Muito bem, obrigado, com 80 anos. Né? Que bom. Minha mãe foi atendida com 82, tá com 87 agora. Foi atendida com 82 e quase saiu no tapa com o velho na emergência. E eu fiquei imaginando se os dois brigassem, como é que seria. Né? Porque o velho queria ser atendido, ela tinha mais 80, foi chamada na frente, só que ele tinha chegado primeiro. Ele lá atendeu, sei o que lá. Aí minha mãe, vai ler, seu burro. Aí pronto, aí começou a confusão. E no final das contas, como eu falei, não tinha que ter atendido nenhum dos dois, botar os dois para fora. Né? Bom, deficiente físico, ok? E aqui vem, retorno com período inferior a 24 horas devido à não melhora do quadro. O que é isso? O cara foi atendido na emergência, foi liberado e retorna à emergência com a mesma queixa. Então, repara, não é caso de vermelho, não é caso de amarelo, mas ele vai ter a prioridade para não ter que ficar esperando mais 4 horas, 2 horas, 3 horas de atendimento, embora aqui só esperasse 2. Na prática, espera às vezes muito mais. Tá? Impossibilidade de deambulação e asma fora de crise. Presta atenção nisto aqui. Asma fora de crise. Bom, o paciente está ali por outra coisa, mas é asmático. Tem na história de saúde dele a asma. Está fora da crise. Mas se puder, ele vai ser atendido com prioridade. Porque num ambiente de estresse, a asma deflagra. Ele faz a crise. E aí ele sai dali para amarelo. A crise asmática é amarelo. Tá? Então, para evitar, a gente atende mais rápido. Bom, enxaqueca. Quem já teve enxaqueca, né, sabe o que eu estou falando. Enxaqueca derruba qualquer um. Então, é atendido como verde. Dor de ouvido moderada a... é verde. É verde. Gente, dor de ouvido, tá? Quem já teve, é terrível. O cara que está sentindo a dor de ouvido é terrível. Mas ele não vai morrer, embora a sensação que ele tem é de morte. Aí eu vou contar uma história para vocês, só para ajudar vocês a fixar isso aqui. Tá? Porque isso aqui cai em prova, isso aqui derruba, porque a palavra grave derruba. Tá? Muitos anos atrás, eu estava de férias e fui para um parque aquático. E pobre em parque aquático faz o quê? Pula na piscina, pula na outra, sai dali, pula para outra, passa o dia inteiro pulando nas piscinas. Né? No dia seguinte, os ouvidos cheios d'água até a tampa. Cada um tem sua técnica e sua mandiga para tirar água de ouvido. Eu tenho as minhas. E aí, de noite, tirei a água toda, me preparando para o dia seguinte. Né? Por volta ali de meia-noite, 1h, eu senti a primeira fisgada no ouvido. Uma fisgadinha, aí cutuquei, saiu um pouquinho de água, falei, é água. Né? Água que sobrou. 1h30 da manhã,
A dor de ouvido já era pulsátil. Eu já estava sentindo a membrana timpânica pulsando. 3 horas da manhã, eu já não conseguia estar deitado. E a dor, né, já tomava conta de todo lado da cabeça. 5 horas da manhã, eu já estava querendo arrancar a cabeça fora, esperando a hora para ir para o hospital. Já sabia qual era o hospital, mas como eu não conhecia a região, falei, vou esperar chegar. E cheguei no pior horário possível que você pode chegar numa emergência, que é 6h30 da manhã, em que a equipe da noite já está saindo, a do dia ainda não assumiu, né? E aí eu cheguei com uma dor de ouvido que, dentro da escala, né, do paciente, era quase, né, 10. E eu estava realmente numa situação que eu já não conseguia analisar as coisas de tão forte que estava aquela dor. Mas sou homem, e homem é frouxo para dor. Então, se o homem fala que está morrendo de dor, vai todo mundo olhar e falar, para. E 90% das vezes é isso mesmo. Para porque está, né? Então eu sabia que eu ia enfrentar isso tudo. E aí cheguei na emergência do hospital, fui atendido e falei assim, ó, só tem o seguinte, o hospital tem otorrino sim, mas depois de 7 horas da manhã, então o senhor vai ter que aguardar. Tá bom, eu sabia que era verde o atendimento, mas ao mesmo tempo aquela dor estava tão insuportável que eu falei assim, tá, mas consegue um lençol para mim? Aí ela, o senhor tá com frio? Eu falei, não. Aí quando ela trouxe o lençol, eu amarrei e comecei a morder o lençol, porque era a única coisa que me distraía para eu não tentar bater a cabeça na parede com aquela dor. Quando deu por volta de 7h30 da manhã, eu vi 2 pessoas vindo, unidade de emergência, então vem rápido, né? Aí, cadê o paciente da otorrino aí? Aí apontaram para mim, eu lá mordendo o lençol, sem conseguir entender, aí me olharam com aquela cara assim de, pô, me dando trabalho 7h30 da manhã, companheiro, pelo amor de Deus, né? E aí o cara pegou o otoscópio, e aí quando ele botou o otoscópio, eu chutei assim, fulano, liga pro centro cirúrgico, pede a sala. Aí eu lá dentro, nos poucos neurônios que ainda funcionava, eu falei, eu sabia que eu ia morrer, né? E aí, ele virou para mim e falou assim, ó, você desculpa, eu demorei a vir atender, mas agora eu sei que a dor que você está sentindo. E eu mordendo o lençol e olhando para ele, né? Aí ele falou para mim assim, olha, seu quadro exige centro cirúrgico e eu vou precisar muito de você. Agora eu vou resumir a história, gente. O quadro que eu tive foi de meringite bolhosa. Não é meningite com N, é com R. Meringite bolhosa. A meringite bolhosa é uma inflamação com infecção da membrana timpânica. Ocorre em quem tem sinusite crônica, e eu tenho sinusite crônica. Então, certamente, em algum momento da história, tá, germes saíram da região nasal, da região de conchas nasais e seios paranasais, e foram para a membrana timpânica pelo lado de dentro. E ali elas fizeram a infecção da membrana. Isso gera múltiplos pontos de pus. Então eu estava cheio de bolha de pus no ouvido. E só tem uma forma de você tirar isso. Leva para o centro cirúrgico, e aí para o cara alcançar a bolha de pus, eu tenho que estar com o ouvido para cima. Aí ele consegue furar a bolha. E nesse momento que ele fura a bolha, eu tenho que virar de lado para poder drenar, porque ele joga a soro e eu tenho que virar. Então eu não posso estar anestesiado. Foi a seco. E foi quando ele falou para mim, eu vou precisar muito de você. E vou te dar um outro conselho. Pode gritar. E eu vou ser honesto com vocês. A dor que eu sentia fez eu apagar da minha memória o que aconteceu naquele centro cirúrgico. Eu só lembro de uma pessoa entrando na sala e falando assim, o que é isso? Porque disseram que eu gritava horrores a cada bolha que furava, né? E aí, quando eu saí dali, fiquei um bom tempo surdo do ouvido e pensei que fosse perder a audição. Depois, não, vai recuperar, a membrana regenera. O nome disso é meningite bolhosa. Mas em nenhum momento eu corri risco de morte. Então, dor de ouvido grave é verde, independente da dor absurda que cause. Entenderam? Então, tá caindo em prova por conta da palavra grave. Aí eles botam grave e perguntam se é verde, amarelo, verde ou azul. Então, se é vermelho, amarelo, verde ou azul. Então, dor de ouvido moderada a grave, geralmente eles botam grave, é verde, porque você não tem risco de morte. Fiquei um bom tempo ouvindo uns sons estranhos do universo. Depois de um tempo, voltou tudo ao normal. Tá?
Só em um ouvido. Não, se fosse em dois... Não, poderia. Mas depois eu fui ler a respeito, geralmente é unilateral, não é bilateral. Até porque se fosse bilateral, confesso para você que eu não sei. Aí eu não sei se eu sobreviveria, não, porque é um negócio pavoroso. Gente, sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal leve. Lembrando, tudo isso da parte obstétrica é porque não foi classificado como vermelho ou amarelo. Então é o verde com prioridade. Vômito e diarreia sem sinal de desidratação, história de convulsão sem alteração de consciência. Aí, eu comentei com vocês, vou voltar aqui agora um pouquinho, tá? Tô voltando aqui, ó. Que o amarelo, tá? História de convulsão pós-ictal convulsão nas últimas 24 horas. Vou voltar aqui um pouco. Tô voltando, tá, gente? Nesse momento aqui, a convulsão, ela pode trazer instabilidade hemodinâmica. Em especial se o paciente o quê? Broncoaspira. Então, convulsão com instabilidade hemodinâmica é classificada como o quê? Vermelha. Convulsão ou história de convulsão nas últimas 24 horas também é classificado como amarelo. Ou seja, dependendo do curso que a convulsão siga, ela pode ser vermelha, ela pode ser amarelo. E, agora eu vou adiantar, estou adiantando aqui, ó. História de convulsão sem alteração de consciência é verde. Mas repara, amarelo, convulsão nas últimas 24 horas. Então, a convulsão tem múltiplas classificações. E por que virou problema em concurso? Porque se o cara não souber descrever corretamente, ele te pergunta qual é o eixo, você olha para baixo e pode classificar nos 3 eixos. E aí nós estamos tendo problema em algumas bancas de concurso com a convulsão. Nos últimos 2 anos, tivemos pelo menos 3 bancas que colocaram convulsão e gerou recurso em prova. Porque eles colocaram, uma colocou como amarelo, a outra colocou como vermelho e a outra colocou como verde, tentando fazer as armadilhas, né? Então, crise convulsiva virou problema em concurso. Ah, Valdemir, como é que a gente faz? Não tem como prever, gente, depende de como o cara vai escrever. Mas ela pode ser vermelha se tiver instabilidade o quê? Hemodinâmica. Ela pode ser amarelo, história de convulsão nas últimas 24 horas, convulsão pós-ictal. Ou ela pode ser verde, se não trouxer nenhum tipo de alteração de consciência. E existe convulsão que não altera a consciência, tá? Deu para entender? Eu comentei com vocês que mais à frente eu faria o comentário sobre crise convulsiva. Aí vem lombalgia intensa, abscesso, distúrbio neurovegetativo e intercorrência ortopédica é verde. Distúrbio neurovegetativo, o que é? Alguém sabe? Distúrbio neurovegetativo. Não. É carinhosamente e jocosamente chamado de DNV. DNV. É o famoso PT. Distúrbio neurovegetativo foi classificado de forma errada por profissionais de saúde como o PT. É o paciente que entrou numa crise de ansiedade forte e entra num quadro que ele adentra a emergência e as pessoas começaram a classificar tudo como PT. Ah, tá um PTzão, é o PT, é PT, é PT. E isso virou problema, porque teve PT que infartou, teve PT que broncoaspirou, num atendimento errado. Então, o que o protocolo Humaniza SUS fez? O nome técnico é distúrbio neurovegetativo, tá? É uma crise em que o paciente sente não só de ansiedade, tá, gente? Pode ser uma crise de agitação, em que ele sai da sua consciência plena e ele pode precisar de atendimento médico naquele momento. Mas não é um atendimento que vai gerar a morte dele. Então não é vermelho, não é amarelo. Ele vai ser classificado como verde, mas com prioridade porque quem tem ansiedade sabe que quando a crise de ansiedade vem, muitas vezes ela traz alguns sinais e sintomas que são bastante desconfortáveis. Então ele é atendido sob prioridade. Tá? Mas essa aqui foi uma tentativa de qualificar o atendimento do distúrbio neurovegetativo que durante anos foi negligenciado. Tá certo? Intercorrências ortopédicas, aí aqui, né, tirando a fratura que gera um sangramento grave e aí vai ser atendido como vermelho, a fratura que gera uma instabilidade, mas que é classificado como amarelo, tirando essas, todos os atendimentos ortopédicos, de preferência, a gente dá uma prioridade, porque dependendo da situação, você precisa fazer uma imobilização num tempo curto para evitar qualquer problema posterior
com aquela articulação ou aquele osso. Fala. Então, esse distúrbio neurovegetativo, eu posso colocar também a francofilia e a crise de pânico. A pergunta dele, eu vou pegar em especial a crise de pânico, tá? Porque a crise de pânico, ela pode trazer algumas alterações pressóricas. E dependendo da alteração pressórica, não necessariamente você vai classificar como verde, você pode precisar classificar como amarelo. Por isso que eu sempre agrego o quê, gente? Aos sinais vitais, tá? Tem crise de ansiedade ou crise de pânico que o paciente só faz hiperventilação. Ele hiperventila, mas os sinais vitais estão ali, uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, tudo, mas você tem uma estabilidade pressórica, você tem ali um quadro estável. Mas tem crise de pânico que não. Tem crise de pânico que o paciente faz hipertensão e já vi hipotensão associado. Aí não dá para tratar como verde, aí é amarelo. Sempre associado. Mas isso não cai na prova do concurso. Como eu falei, eles copiam e colam isso aqui. Tá? Gente, e o azul? O azul era o cara que não tinha que estar ali. Tá? Baixa complexidade, atendimento de acordo com a chegada, tá? Queixas crônicas sem alteração aguda, quer dizer, queixa crônica mesmo, né? O cara está sentindo dor há uma semana e procura a emergência 3 horas da manhã para dizer que não tem condição de trabalhar naquele dia, tá? Procedimentos como curativo, troca ou requisição de receitas médicas, avaliação de resultado de exame, isso aqui é mó barato, o cara chega às 11h30 da noite, aí fala assim, doutor, na verdade, é o seguinte, eu não consegui a consulta lá no postinho, mas eu preciso que alguém olhe meu exame. Aí ele puxa o exame e fala, dá uma olhada bem, bem. Aquilo é uma consulta de baixa complexidade. E aí hoje tem médico que não atende. Tem médico que não atende, encaminha e não atende. Isso é conduta de cada um, gente. O cara está dentro de uma unidade de emergência. Porém, pelo protocolo Humaniza SUS, são todos classificados como azuis, serão atendidos e depois encaminhados pelo sistema, mas serão atendidos na última prioridade. Tá? Após a consulta médica e a medicação, o paciente é liberado. Foi essa parte? É uma decorabazinha, tá, gente? Tem que dar uma decorada. Não, olha só. A pergunta dela, quanto tempo o paciente verde pode ficar aguardando? Pelo protocolo, o tempo preconizado 2 horas. 2 horas. Mas na prática, o verde fica até quando der para botar para dentro. Tá? Já vimos tempos bem longos. Tá? Olha aqui, como eu falei, o sistema está bem complicado. Bem, Humaniza SUS, ok, gente? Agora, para fechar, um que cai bastante em prova também. Protocolo Manchester. E o protocolo Manchester é um outro protocolo que cria uma diferença entre o Humaniza SUS porque acrescenta uma cor e muda os prazos. Repara, o amarelo no Humaniza SUS era atendido em quanto tempo? 30 minutos. Aqui ele passa atendido o quê? Em 60. Observa que a cor laranja entra, e normalmente, gente, a cor laranja é uma das mais solicitadas. O concurso, o cara diz, foi atendido pelo protocolo Manchester e classificado na cor laranja. Qual é o tempo de atendimento dele? Falou laranja, até 10 minutos. O amarelo vai para 60 minutos, o verde continua 2 horas, 120 minutos, e o azul até 4 horas de atendimento. Então, isso aqui está caindo em concurso, em especial o laranja e o amarelo pela mudança. A prioridade do amarelo também muda, tá vendo? Que entra a cor laranja, vira a prioridade 2, e o laranja vira a prioridade, e o amarelo vira a prioridade 3. Então, tem essas diferenças aqui, tá? Nesse caso, como entrou uma cor, vai até a prioridade 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o Humaniza SUS, prioridade 0, 1, 2, 3. Então, muda a prioridade e entra a cor laranja com um tempo de 10 minutos. Perguntas de prova. Isso aqui tem que dar uma decorada também, não tem muito o que explicar. É sentar e dar uma decorada e de tempos em tempos vocês reverem para não esquecer. Porque são perguntas fáceis, tá? Tem gente que erra porque não lembra, mas vocês acertando estão um passo à frente. Tá? Inclusive, protocolos de saúde da família, quem vai fazer residência em saúde da família, isso aqui está caindo. Protocolo Manchester, porque algumas secretarias de saúde adotaram o protocolo Manchester nos seus protocolos. Tá ok? Bem, resolução COFEM 661 de 2021 atualiza e normaliza, no âmbito dos sistemas COFEM, a participação da equipe de enfermagem na atividade de classificação de risco. A pergunta que eu tinha feito, técnico de enfermagem pode fazer acolhimento à classificação de risco? Bem, artigo 1º, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência é privativa do enfermeiro. E isso está caindo em prova, tá? Pela prática.
Como na prática tem técnico de enfermagem tendo que fazer, porque a instituição determina que ele faça, as bancas estão botando isso na prova. Então, ela é privativa do enfermeiro. Parágrafo 1º, para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deverá ter o curso de capacitação específico para o protocolo adotado pela instituição. Então, repara, a instituição que adotou o seu protocolo, porque as instituições podem formatar o seu próprio protocolo de atendimento. Adota o Manchester, humaniza SUS, faz a sua própria lista. Ok, mas tem que treinar a equipe. Ela fica responsável por treinar aqueles enfermeiros que serão colocados e alocados para fazer a classificação de risco. Tá? Parágrafo 2º. Para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, deverá ser observado. Presta atenção que isso aqui está caindo em prova, hein? O tempo médio de 4 minutos por classificação de risco. Tá? Com um limite de até 15 classificações por hora. Então, eles estão perguntando quanto tempo a resolução do conselho preconiza para cada classificação, 4 minutos, e o tempo limite por hora, de quantas classificações você vai fazer, 15 classificações. Acima disso, precisa de um segundo profissional. Tá? Artigo 2º, o enfermeiro durante a atividade de classificação de risco não deverá exercer outras atividades concomitantes. Igual acontece na prática aí, né? O cara faz classificação de risco e fica só com aquilo. Né? Até porque o COFEM proíbe. Ok? Bom, gente, vamos fazer um intervalo? 10 minutos, a gente retorna.